Alô, Berlândia! Boa noite, pessoal. A partir de agora está começando tudo de novo. Vamos juntos, falando de muita coisa legal para você aqui no nosso canal de comunicação Alô Berlândia e Fala Sil, simultaneamente nas páginas do Alô Berlândia, no Facebook e do Fala Sil no Facebook. E mais, né? Você também pode assistir através do nosso canal do YouTube. Acesse agora, se inscreva e acione o sininho, porque as nossas redes sociais estão aí e você pode fazer parte delas. Também estamos no Instagram. Segue agora, @aloberlândia no Instagram, @falacil no Instagram. Contamos com a sua participação em nossas redes sociais. Vem interagir conosco no canal de notícias Alô Berlândia e Fala Sil. Pessoal, quero aproveitar também e falar para vocês do nosso parceiro, mega parceiro. É o Supermercado Todo Seu, fica no bairro Planalto, Rua Antônio Vicente Ferreira, número 400. Você confere promoções todos os dias. Supermercado Todo Seu tem terça e quarta filé, terça e quarta verde, quinta e sexta filé e aquelas promoções do finalzão de semana. Você confere promoções todos os dias. Aonde? No Todo Seu, Supermercado Todo Seu, Rua Antônio Vicente Ferreira, número 400, aquelas promoções que vai deixar você de queixo caído, top demais, né? Então, a partir de agora, vamos fazer uma live especial para você, seguidor do Alô Berlândia e do Fala Sil. Vamos falar de quê? De voz. Como usar bem a nossa voz? De que forma cuidar da nossa voz? Quais são os principais alimentos que nos permitem fazer isso? Gente, é muita coisa. Posso tomar água gelada, sorvete? Chocolate faz bem? Tem alguma fruta que faz bem ou não faz bem? Tem todas essas dúvidas aí? Então vamos chamá-la? Vamos falar aqui com a fonoaudióloga. Ela é a Aruânia. Sobrenome é top, né? É um dos Lopes. Produção tá aqui. Sobrenome top. Boa noite, tudo jóia? Boa noite. Esse sobrenome é de peso, não é? Que é isso? Tem muito peso aí, viu? Seja muito bem-vinda para a gente falar de um... para mim, é um assunto muito top, porque eu gosto, trabalho com a voz. Eu faço as minhas produções, sempre fui comunicador, cuido muito bem da minha voz, sei muito bem o que faz bem, o que não faz bem, e tenho aprendido todos os dias a lidar com isso, né? Mas hoje a gente vai falar desse assunto que é tão importante. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada eu que agradeço pelo convite nesse sabadão quente de Uberlândia. É um prazer falar com os uberlandenses, eu que sou do Paraná e que escolhi essa terra como minha terra para construir a minha vida e a minha família. Sou muito feliz de morar aqui. Estou à disposição aí para ajudar e para tirar as dúvidas de todo mundo. Boa noite. Muito obrigado. Pessoal que gosta de lidar com a questão da voz, os comunicadores, cantores, né? Sempre tem aquela dúvida. Eu vejo muita gente agindo muito bem em relação à voz, mas vejo muita gente lidando de forma muito, diria, cruel em tratar com as suas cordas vocais. Eu tenho um amigo que é cantor que eu admiro a forma com que ele trata o profissionalismo dele com a voz. Ele alimenta bem antes dos shows, assim, horas antes. Não gosta de comer durante os eventos, que eles fazem shows longos, né? Ele não toma gelado de forma alguma, sabe? Ele tem todo um cuidado com a voz, assim, ele repousa, ele dorme bem. Ele fala, eu amo a minha profissão, então eu cuido muito bem da minha voz. E é assim mesmo, né, Aruane? É assim mesmo. Eu digo que, infelizmente, só começa a cuidar da voz a maioria das pessoas que passam por um problema e que ficam sem ela. Só dá valor na voz quem fica sem ela por algum tempo. Mas as coisas têm mudado. A informação, a mídia, programas como o seu têm ajudado as pessoas a se alertarem do quão importante é cuidar da voz. E não é só cantor e locutor, não. Professor também lida muito com isso. E, infelizmente, há um desgaste muito grande com a voz dos professores, né? Tem uma classe que a gente enquadra como profissionais da voz, né? Quem Sim. são esses profissionais?
são profissionais que usam a voz como mecanismo de trabalho. E hoje em dia, vamos pensar, a maioria das pessoas, né? O pastor, o padre, o leiloeiro, aquele cara que vende na feira e que anuncia lá, promoção, abacaxi hoje. Essas pessoas todas não precisam ser só professores, como você disse, cantores, jornalistas, mas todo profissional que utiliza da voz. Você imagina, Wellington, um vendedor sem voz, como é que vai ser? Não é verdade? Vai se comunicar com a plaquinha. Muito com difícil. certeza as vendas vão diminuir, né? Não é? Sim, sim, muito difícil. Então, e agora, com a era do online, a comunicação e a voz, ela ficou ainda mais valorizada. Saiu uma pesquisa do LinkedIn que ter uma voz boa e uma comunicação eficaz está no top 10 de avaliação para as melhores contratações. Então, a pessoa ela pode até tecnicamente ser bom, ter um currículo bom, falar várias línguas, mas se ela não tiver uma linguagem assertiva, uma comunicação eficaz, provavelmente ela vai perder a vaga para aquele que fala bem e que tem uma voz adequada. Olha só como isso é importante, né? Muito interessante. A comunicação, o uso especial da voz, hoje, principalmente nesse mercado, eu diria que é o mercado da internet, da tecnologia, é um necessário para todos, né? Porque a mídia social hoje é tudo. Então, o pessoal que nunca fez um trabalho de jornalismo, de repente ele virou ali digital influencer. Ele vai fazer o quê? Vídeos. E ele tem que se comunicar. Inclusive, a minha área de trabalho, assim, nunca teve a gente nunca atendeu tanto. Primeiro porque o online, ele definitivamente entrou para o costume do brasileiro, do mundo, na verdade, né? Eu, por exemplo, já tenho uma experiência que eu atendo online, já tem mais ou menos uns 15 anos, por causa dessa coisa do jornalismo, do profissional da televisão, que a gente acaba, naquela época, tendo um acesso maior à mídia. Hoje em dia, isso se tornou normal. Então, as pessoas se acostumaram. Se antes ela pensava assim, não, eu vou esperar o momento e vou fazer uma consulta presencial. Hoje, ela não tem dúvidas em fazer uma consulta online por causa da proteção contra o Covid. Então, as coisas ficaram mais naturais. E as pessoas estão tendo muita necessidade de melhorar a voz e a comunicação. Então, no meu consultório, essa é a demanda maior. Olha, eu preciso melhorar minha voz, eu tenho uma voz muito aguda, eu estou muito rouco, eu estou ficando sem voz, eu estou ficando cansado no final do dia, eu estou perdendo a voz. Enfim, essas têm sido... Os cantores agora ficaram mais off, apesar de que os mais conscientes estão aproveitando o tempo da pandemia para treinamento vocal, porque a gente sabe que as pesquisas mostram que, olha que interessante, 4 semanas sem o cantor usar a voz, ele começa a ter um processo de desuso vocal. E as pregas vocais, que são músculos, começam a ficar em destreino. Então, ele não está cantando, fazendo show, mas ele tem que estar cantando e treinando as cordas vocais, a musculatura das pregas vocais, da laringe como um todo, mesmo não fazendo show. Interessante isso, não? Com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza que muitos desses cantores estão fazendo acompanhamento, né, Ariana? É importante o acompanhamento para esses profissionais e a gente percebe que atrofia mesmo, né? Dá aquela distrato com a voz, infelizmente ele vai ter uma dificuldade depois para retomar se ele não tiver os devidos cuidados agora, durante esse tempo de pandemia, né? Porque é importante que o telespectador, o ouvinte aí que está vendo a gente, saiba que as pregas vocais, elas são músculos como qualquer um outro do nosso corpo, como as pernas, como o bíceps, como o quadríceps. Então, assim, antigamente, as pessoas não tinham que ir à academia. Por quê? Porque elas andavam a pé, elas andavam a cavalo. Então, a musculatura da perna
a função dela era utilizada. Hoje em dia, as pessoas, como andam de carro, de ônibus, de moto, elas estão em desuso a musculatura da perna. E aí, joelho vai sendo prejudicado e as doenças vão vindo. Então, elas vão à academia para poder fazer o treino, não é isso que acontece? As pregas vocais, elas são músculos, mesma coisa do bíceps. Então, elas são fibras brancas que elas precisam ser trabalhadas. Então, tem gente que envelhece a voz. Só que tem gente que não. Por quê? Provavelmente essa pessoa faz algum tipo de exercício, provavelmente essa pessoa canta, então ela conversa, ela dá palestra, ela vai ter um envelhecimento vocal melhor. Por quê? Porque ela faz exercício e usa a voz de uma melhor maneira. Então, a gente tem que pensar isso. Você já viu, por exemplo, eu faço essa analogia que eu gosto muito. Você já viu um atleta entrar num campeonato sem fazer alongamento ou aquecimento? Não tem, né? Jeito. E pessoas utilizam a voz, utilizam a musculatura, cantam horas, dão palestra, falam muito, atendem no telefone o dia todo, por exemplo, o pessoal que trabalha com telemarketing, sem fazer aquecimento vocal. Então, isso, Elton, acaba em problemas nas pregas vocais, entendeu? Até por isso, o alerta para as pessoas entenderem que quem usa muito a voz, quem é um profissional da voz, e ele começa a sentir alguma alteração vocal, cansaço vocal no final do dia, ardor, ele tem que ver o que está acontecendo, porque provavelmente o ajuste vocal que ele faz, ele está sobrecarregando as pregas vocais dele. Ok? Que interessante. Me lembro muito bem, para quem viu o The Four, o nosso garoto de Uberlândia, o Arthur Oliver, ele passou de fase e na hora de cantar ele soltou uma fala assim que a gente vai falar sobre isso. Ele disse para os jurados que ele estava com uma fenda. O que seria uma fenda? Para o pessoal de casa entender o que o Arthur teve durante o processo do The Four Brasil. Ok. Bom, o que é fenda na prega vocal? Então, assim, é importante ensinar para as pessoas como é que a voz é produzida, né? A voz fica aqui, ó, nesse tubo móvel que chama laringe, atrás do pomo de Adão do homem. Eu vou apertar aqui, ó, e vou falar. Olha, a minha voz já muda na hora. Então, o que acontece? A língua, a boca, a língua, a orofaringe, um tubo só. Depois, esse tubo se subdivide em laringe, que está aqui na frente, e em esôfago, que está para trás. Então, o alimento vai pelo esôfago, não passa pelas cordas vocais e vai pelo estômago. Como é que a voz é produzida? A gente inspira, teoricamente, pelo nariz, passa pelo tubo aqui da laringe, as pregas vocais estão coaptadas, elas estão paralelas ao chão, ó. Elas são assim, Wellington, ó. Uhum. A gente, né? Elas são assim, ó. O ar encontra elas abertas, elas vão até o pulmão, o ar, onde o ar é filtrado, transformado em CO2, em oxigênio, aí volta. Quando ele encontra aqui as cordas vocais, elas vão estar coaptadas. Ó, esse nome. O ar vai fazer uma força mioelástica nas cordas vocais e vai fazer com que elas vibrem. Elas fazem um balé. Eu vou fazer assim, ó, para poder... É um balé de vibração. Só que elas ficam coaptadas. Aqui, na laringe, nas cordas vocais, onde a voz é produzida. Aí essa voz é produzida e ela é jogada para a cavidade oral, onde ela é transformada em fala, onde ela é articulada em laleli, papepi, eu uso os órgãos fonoarticulatórios e transforma em fonema, transforma em fala. Então, a voz é produzida nas pregas vocais. Qualquer alteração que eu tenha nas pregas vocais, desde um nódulo, o vulgo calo nas cordas vocais, desde um pólipo, desde um edema, desde um câncer de pregas vocais, ou uma fenda.
esse tipo de lesão. Existem inúmeras lesões de prega vocal, coisas que a gente nem imagina, que eu só sei porque eu estudei e sou especialista em voz, porque senão provavelmente eu também não iria saber. Então, nós temos várias alterações, inclusive uma laringite, que é uma inflamação na laringe, uma inflamação nas pregas vocais por causa do refluxo, que hoje em dia isso acontece muito, e a fenda é uma delas. Então, o que acontece? A fenda é que as cordas vocais, elas estão tracionadas para a lateral e elas não estão coaptando, né? Eu acabei de explicar para vocês que elas têm que ficar juntinhas. Elas não coaptam. Aí o ar vem, em vez de encontrar elas abertas, ele encontra elas fechadas, ele encontra elas abertas. Aí elas passam direto. E isso causa rouquidão, uma soprosidade. Então, as cordas vocais não estão sendo coaptadas, fechadas. Aí, a pessoa faz um tratamento com a fonoaudióloga, especialista em voz, e ela vai fazer, através de exercícios e ajustes vocais, essa prega vocal, essa corda vocal vai coaptar de novo, e aí o ar vai vir, vai vibrar as cordas vocais, e a voz vai ser produzida normalmente. Deu para entender, Wellington, a minha explicação? Sim, com certeza. O pessoal de casa aí que está curioso, está participando conosco, a Francine Bicalho. Um beijo no seu coração, Francine. A pergunta dela é bem interessante, viu, Aruane? Ah, que legal. Quais são os cuidados que devemos ter com a voz durante esse tempo seco? Olha, interessante, né? Muito Estamos num tempo muito seco. Na verdade, é um clima de deserto, né? Oi, Francine, boa noite. Aqui, ó. E os efeitos colaterais dos ventiladores, que é terrível também, né? Boa noite, Francine. Maior prazer em responder a sua pergunta. Olha só. Isso aí é bem complicado, os ventiladores do ar-condicionado e tal, né? Mas o que acontece? As pesquisas atuais mostraram que as pregas vocais ficam desidratadas, sim. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram a respeito disso. Os 5 agentes externos que desidratam as pregas vocais. Um deles é a falta de água. Porque a água, eu disse que o alimento não passa pelas pregas vocais, mas a água, ela goteja e ela hidrata a região da glote. Então, ela hidrata a prega vocal. Do mesmo jeito que o cigarro, a poluição, eles são agentes que eles tiram a umidade da prega vocal, a água, ela devolve a umidade. Então, a dica é o seguinte, hidratar o trato respiratório de todas as maneiras possíveis. Primeiro, a conta da água é 1,3 do peso da pessoa. A pessoa tem 60, ela tem que fazer 1,3 para poder fazer o cálculo da água. Ela tem que tomar muita água. Outra coisa que eu indico para os meus pacientes, para os meus clientes, jogar soro fisiológico nas narinas todos os dias. De manhã, acorda, faz uma lavagem no nariz com a água da torneira mesmo, limpa. Por quê? Às vezes a gente dorme de boca aberta. Olha aí, o ventilador, ele faz secar o trato respiratório. O ar-condicionado faz secar o trato respiratório. Então, o ideal é que eu acorde, faça uma lavagem nasal e, ao longo do dia, eu jogue soro fisiológico várias vezes no nariz. Quando eu falo soro fisiológico, é soro sem vasodilatador, tá? Não é vasodilatador, é soro fisiológico que pode ser comprado na farmácia ou tem hoje em dia em borrifadores já, super simples, dá para carregar na bolsa. Junto com isso, tomar muita água mesmo, em torno de 3 litros por dia. E no final do dia, no banho, antes de dormir, novamente fazer uma lavagem nasal, tá? Aquela coisa bem feia, assim, ó, que faz e sopra o nariz, mas é isso que precisa. Então, a dica é hidratação tópica, que é no nariz, e hidratação via oral,
que é tomar muita água, porque as pregas vocais e o trato respiratório fica desidratada, a mucosa, isso aqui tudo dentro é mucosa, ela fica até rígida, ela fica tensa por causa da falta de umidade, ok? Vou tomar minha água agora, ó. Eu tô tomando água toda hora aqui. Falar, então, é falar e tomar água. Falar e tomar água, né? Porque não tem jeito de falar sem água. Eu trabalhava na rádio, no tempo de locução, eu tinha uma garrafinha do lado, era assim, várias garrafinhas durante o tempo de trabalho. Era muito bom, muito gostoso. E a Fran era meu ouvinte, né, Fran? Um beijo para você, meu bem. E a sua voz é muito boa, né? Você realmente, a gente conversa com você, o dia que eu conversei com você a primeira vez, eu já pensei, esse aí trabalha no rádio. A voz é linda. Obrigado, eu cuido, viu? Sempre. Fiz 1 ano e meio de canto e aprendi muito dos cuidados, evito muito gelado, evito muitas coisas que não fazem bem. Eu tento, como maçã todos os dias, que eu sei que é uma fruta que ajuda bastante, né? Sim. Água, muita água. Essa é a minha receita. Não tomo água gelada, que tem gente que toma até pedrano, eu não dou conta, eu gosto dela fria, porque nesse calor a água fica muito quente. Aí eu esfrio a água, mas gelada eu não consigo tomar. Eu evito muito. A água gelada, Wellington, ela é assim, o que eu oriento? Eu não posso beber água gelada, porque geralmente eu tô falando o dia inteiro, atendo um paciente atrás do outro, se eu tomar, minha corda vocal está extremamente aquecida, eu vou tomar água gelada, eu faço um choque térmico. Para mim não faz bem, mas isso não é uma regra geral. Conheço cantores que tomam água gelada durante o show e que isso não muda nada, entendeu? Então, a gente tem que fazer experiências. A pessoa que cuida da voz, ao longo do tempo, ela vai percebendo aquilo que faz mal, aquilo que não faz mal para ela, né? Então, então, tomou água gelada, sentiu o aperto, arranhando na garganta, ou a voz mudou, não toma mais água gelada, toma uma água normal, uma água natural, né? Então, cada pessoa vai descobrindo o que faz bem ou não para a sua voz, tá? Eu me cuido e evito, porque assim, eu tenho essa dificuldade com o gelo, sabe? Eu sei aquilo que não cai bem com a minha voz. Me lembro muito bem no início, assim, que tinha pouca experiência, que não tinha feito canto ainda para aprender questão do aquecimento, dos alongamentos, né? Para fazer apresentação de eventos, meu Deus, eu estourava tanto a minha voz, porque é uma técnica vocal para você, às vezes, falar mais alto no microfone. Não é falar mais alto, é mais próximo ao microfone. Isso dá a ideia de você estar gritando. Então, você levanta o público sem precisar alterar tanto o tom da voz. E eu faço eventos assim, eu levanto um pouco o tom, mas abro a tonalidade de uma forma que dá a ideia que eu estou gritando quase, mas não estou, né? São os cuidados que a gente tem. Isso tudo se chama ajuste vocal, né? O cantor, ele pode gritar, sabe aqueles gritos de rock and roll? Os mais bem avisados desenvolvem técnicas. E o grito forte, ele bem feito, eu não aperto as minhas pregas vocais. Então, eu posso dar um grito num show ou em algum lugar sem sobrecarregar as cordas vocais. Tudo isso é técnica, tudo isso é ajuste vocal. Por isso que é importante o profissional da voz, ele ter uma pessoa para auxiliar, para aprender todas essas coisas, né? Importante, né, essa questão. A gente vê aqueles roqueirão, assim, eles dão cada grito. Aí, de repente, uma pessoa que está iniciando no rock, ele faz a mesma coisa, mas sai de lá sem voz. Isso já aconteceu comigo, igual eu te falei na época das apresentações de eventos, né? Eu achava que não é bem assim, né? Tem toda uma técnica, a gente ajusta a tonalidade, abre um pouco, né? E aí consegue fazer como se estivesse gritando. Mas é a questão de cuidado mesmo. Está aqui participando conosco, vou mandar um abraço para Moisés, né? Participando conosco. O Moisés mandou boa noite. Boa noite, Moisés. Fala para nós de onde você está falando, Moisés. Se é de Uberlândia,
se é fora de Uberlândia. Conta para nós. Quem mais? Eduardo Rodrigues. Eduardo Rodrigues. Oi, Eduardo, aquele abraço. Mandou um oi para você. Oi. Boa noite. O Eduardo participando conosco também. Tem a Daniele de Freitas. Daniele Freitas. Um abraço, Daniele. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal, vai compartilhando a live aí, vai curtindo, mandando abraço, mandando oi, mandando a sua pergunta. Aruana, é interessante nessas dúvidas todas. A gente estava falando agora sobre alimentos, né? E uma das coisas que no início do rádio, quando eu comecei, não vou falar o tempo não, senão o pessoal vai falar, nossa, o Elton já passou isso tudo. Passou muito tempo. Mas há muitos anos atrás, a gente tinha o costume de algumas coisas de estar ingerindo, por exemplo, refrigerante, né? Estava lá fazendo locução, chegava um refrigerante, eu tomava. E outras coisas que a gente ganhava sempre dos ouvintes, que é uma delícia, que eu comia, lógico, sujava muito a minha voz durante a locução, é o chocolate. Meu Deus, mas eu ficava numa dificuldade para fazer locução, você não tem noção. Acho que é legal a gente falar, então, já que você entrou nesse tema, as pessoas aí de casa devem estar curiosas, né? O que é bom para vós, o que não é bom para vós, né? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, a respeito de alimentos, né? Bom, olha só, eu sempre falo que é bom para vós o que é bom para o estômago também, né? Porque nós temos o refluxo gastroesofágico, que é o ácido que volta do estômago e que queima literalmente as cordas vocais, tá? E aí, quando ele queima as cordas vocais, ele deixa elas irritadas, a gente tem pigarro, voz suja, rouquidão. Eu brinco que antes do coronavírus era o mal do século. Agora o mal do século é o corona, mas antes era o refluxo. Porque as pessoas chegam muito ao consultório, cantores que não conseguem alcançar alguns agudos, pessoas que chegam no final do dia e falam que estão cansadas, que a voz está ardendo. Então, e a gente vai investigar isso tudo por conta do refluxo que está queimando, que é um ácido que é bom para o estômago, mas que quando volta para a mucosa das pregas vocais, ele queima as cordas vocais. Então, assim, o ideal é que a pessoa coma comidas leves, evite coisas cítricas, muita coisa, muito ácido. Ácido faz mal para o estômago e pode dar refluxo. Então, o ideal é que ela mastigue muito. A questão da maçã, por que a maçã é boa? Porque a maçã, além dela ser adstringente, porque ela faz um bolinho e vai limpando a garganta, o que acontece é que daí ela faz exercício, ela faz assim, ó. Isso aqui relaxa a laringe, entendeu? Então, isso ajuda. Então, a maçã, lembra que eu falei que a maçã não passa pelas pregas vocais, nenhum alimento? Mas só que ela melhora por causa disso, porque ela faz esse exercício e ela faz um processo adstringente de limpar a garganta e ajuda na voz, né? Gente, vou pedir uma água aqui, para o meu marido, alguém que está me assistindo aqui em casa, viu, pessoal? Minha água acabou, traz uma água aqui para mim, pelo amor de Deus. Não vou conseguir falar. Isso mesmo. Ai. Vou pedir uma água online. Bom, então o que mais? A água faz muito bem, que a gente já falou sobre isso, né? Sim. E comidas leves, evitar, como eu disse, ácido, pimenta faz muito mal para a voz, porque ele traz esse queimor na prega vocal também. A pimenta faz muito, gordura hidrogenada. Por que o chocolate faz mal? Porque o chocolate, geralmente, ele tem a gordura hidrogenada e ele aumenta o visco da saliva. Então, ele faz a gente ter dificuldade para poder engolir. E isso não faz bem. Os gases, o refrigerante faz mal por causa do processo de gaseificação, entendeu? E além do que o açúcar. Então, o ideal é tomar água para a voz. Leite, às vezes, faz mal para a voz. É duro, né, gente? Muita coisa faz mal para a voz. Mas cada pessoa vai descobrindo o que para ela faz mal. Esse é o grande segredo. E o interessante é não deixar de fazer o uso do alimento, mas é durante o período de trabalho com a voz, né?
Que às vezes a pessoa fala, mas eu amo chocolate, eu não vou comer mais chocolate. Não, pode comer, ué. Depois que você utilizou, se você cantou, no outro dia você vai estar com os exercícios. Tem que haver um equilíbrio. Outra coisa, ficar muito tempo sem comer também não é bom para a voz. Entendeu? Olha aí. A gente tem, sabe aquela alimentação adequada, balanceada, que a gente escuta, que as nutricionistas falam? Para a voz, esse é o ideal também, né? E o gelado, bebidas destiladas, o álcool, ele é um dos 5 agentes que desidratam a corda vocal. Então, infelizmente... Mas, assim, uma cervejinha de vez em quando, com esse calor, num dia que eu não vou cantar, ou num dia que eu não vou dar uma palestra, tudo bem. Então, é isso que tem que ser, tem que ter uma adequação, tá? Os cuidados com a voz, pessoal. O Eduardo disse aqui que você cuidou do filho dele. Olha só, você atendeu o filho dele. Quando nasceu. Então, na hora eu até reconheci, Eduardo. Ah, Eduardo, claro! Que graça. Sim, atendi o filho dele. O filho dele nasceu com fissura lá, palatina, que é uma área que eu trabalho, que eu sou muito apaixonada. E eu atendi o filho dele. Que bom, isso mesmo. Que legal. Obrigado, Eduardo. Um abraço para você. Tchau, Eduardo. Conta o bairro que você está em Uberlândia. Éder Angélica mandou um olá. Ó, Éder e Angélica. Na verdade, é uma pessoa só, né? Mandou aquele abraço também, mandou olá. Boa noite para vocês. Obrigado. Luciana. Obrigada, um abraço. Uma live. Aí, Luciana também participando conosco. Boa noite. Estou aprendendo. Minha prima lá de Cuiabá. Um beijo, Luciana. Olha só, minha família linda lá de Cuiabá. Que sofre muito com a voz, hein? Se cuida muito. É professora, se cuida muito. Que gracinha. Parabéns, Luciana. É isso mesmo. Tem que cuidar da voz. Ferramenta de trabalho sua aí é a sua voz, né? Cuida muito. Certinha. Eu sempre falo que a gente tem que cuidar daquilo que nos traz o alimento, o pão de cada dia, que é a nossa ferramenta de trabalho. Sim. Eu também acho, né? Uma coisa que é interessante também, Aruânia, que a gente pode estar falando com o pessoal, você já viu alguns famosos que, de repente, a voz ela chega assim totalmente, vamos dizer que desconectada, desafinada. Ela está com grave, já sai um agudo, né? Vamos falar esse vocabulário mais simples, para o pessoal entender. E, de repente, uns anos depois, ela entra lá no reality, ela é essa pessoa. E eu estou falando porque já vi alguns casos, né? E ela passa pelo tratamento e depois começa a ter uma pronúncia limpa, falando normal, né, com uma voz limpa. Como funciona esse tratamento para essas pessoas que às vezes têm essa dificuldade de falar e às vezes sai aquela voz grave, um agudo grave, desafina, falha a voz. Há um tratamento específico, né? Olha, Wellington, esse trabalho é lindo, sabe por quê? É muito gratificante, é muito interessante ver o processo de desenvolvimento de um cantor, né? Então, assim, os exercícios vocais, exercícios de ajustes, de projeção vocal, de colocação vocal, de fortalecimento de prega vocal, que aí trabalha a frequência, melhora as frequências, não deixa acontecer desafinação, coloca a voz, é um trabalho muito, muito bom e que dá muito resultado. O trabalho específico do cantor é um trabalho bem especial dentro da voz, né? Porque o trabalho vocal, o trabalho da fonoaudióloga, ele é um trabalho amplo. Ele pode tratar das lesões de prega vocal, que são aquelas que eu falei, que quando as pessoas têm nódulo, pólipo, que elas ficam sem voz por causa disso. Ele pode acontecer também com os cantores para melhorar a performance vocal, né? Outra coisa também, hoje em dia, nós já estamos trabalhando com clientes que não têm problemas de voz, mas que têm uma demanda vocal muito grande. Fazem aí 5, 6, 7 shows por semana ou até mais. E isso que acontece, que a pessoa ela vai ficando cansada, não tem jeito, né? Então, ela precisa fazer um treinamento.
a gente fala é como se fosse um atleta profissional. Ele é atleta da voz. Isso surgiu com os puxadores de escola de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Há muitos anos atrás, as fonoaudiólogas começaram a trabalhar com eles e a partir daí foi realizado um programa de treinamento para o treinamento da voz. Então, você canta normal, os ajustes estão adequados, mas além disso, você tem que fazer um treinamento vocal de resistência vocal. Resistência para cantar, para fazer muito show, para aguentar 4 dias de puxar o samba enredo da escola de samba. Então, esse trabalho é um trabalho que ele é feito junto com o exercício físico para poder aliar os dois, né? Essas cantoras de alta performance, Ivete Sangalo e muitas outras, elas fazem um trabalho com a fonoaudióloga para aliar essas duas coisas. Elas dançam, elas cantam e dançam ao mesmo tempo. Então, isso é um desgaste. Só quem faz isso para saber o tanto que é difícil. Então, é preciso um trabalho de treinamento para trabalhar, para fazer a resistência vocal ser aumentada. Então, existem atletas da voz. Esses cantores de alta performance ou palestrantes de alta performance, eles têm que fazer um trabalho porque eles são atletas da voz. É muito interessante isso aí. Muito legal você ter abordado nesse assunto. Entendo eu que tem muitos pastores que deveriam ter um acompanhamento também, né, Aruânia? A gente percebe que tem pastores, eu diria do neopentecostal, né, onde eles usam bastante o ênfase do microfone, então ali ele solta a voz mesmo, e saem de lá assim, com a voz, eu já vi, como se a gente vai à igreja, a gente sabe que tem pastor que sai sem voz, né? Ele sai totalmente afônico, né? Com certeza, eu até também sou de uma igreja evangélica e eu cuido da voz do meu pastor. Quando eu tô lá na época, né, agora não mais, mas depois do culto, quando eu via que a voz dele estava alterada, eu já falava: Gilberto, ó, o que está acontecendo? Vamos começar a fazer exercício de novo, que sua voz não está boa, não. Ele ria até de mim, eu sempre de ouvido ligado na voz dele. Mas eles têm procurado, eles têm mudado, porque o que acontece é que chega no final do culto, está sem voz, no outro dia está sem voz, então eles têm procurado cada vez mais ajuda. Olha aí, tem que procurar mesmo, os pastores, os padres, o pessoal que usa bastante a voz, tem que ter um acompanhamento para ter um trabalho legal, um trabalho bonito, com a dicção boa, com a questão toda. E tem a questão da respiração também, a forma correta de respirar. Para quem faz o uso da voz, acha que não, né? A questão da respiração é muito importante e o pessoal não sabe disso. Bom, muita gente não sabe, né? A gente tem que ter um apoio respiratório na hora de falar, né? Na hora de falar normalmente, de dar uma palestra, a gente tem que ter um apoio respiratório. Tem pessoas que respiram muito de peito e isso tensiona a laringe, tensiona os músculos de fora da laringe, os músculos extrínsecos. E aí isso também contrai a musculatura das pregas vocais. Então, muita gente tem problema na voz porque tem tensão muito grande nesta região. Quando eu falo tensão, é tensão muscular mesmo. É músculo contraído, músculo tenso. Então, às vezes, a pessoa desenvolve uma rouquidão por causa de um distúrbio de tensão muscular, né? Então, aí, o trabalho da fono é um trabalho de dessensibilização. Essa pessoa tem que ter um nível de autoconhecimento, ela vai se perceber e, através de técnica, ela vai passar a respirar costo-diafragmático, que é o jeito correto, expandindo o pulmão para poder expandir as costelas, né? E para entrar bastante ar no pulmão e eu ter uma capacidade respiratória melhor ao falar. Então, aquela pessoa que fala e espera muito tempo para respirar, aí fala e respira. Ela vai falando, ela vai ficando cansada. Então, a gente tem que saber até o lugar de respirar na hora de falar. Isso é muito importante. Na hora de cantar também,
na hora de se expressar. Tem gente que tem alteração na comunicação e na voz por conta dessa inabilidade. A gente chama isso de incoordenação pneumofonoarticulatória. Então, a pessoa não sabe coordenar a respiração dela e a fala. Mas isso é uma coisa muito tranquila de ser resolvido. Existem técnicas maravilhosas que ajudam muito. Isso até é uma coisa legal de eu contar para vocês. A área da voz é uma área muito estudada. A gente chama os vocologistas, os estudiosos da voz. No Brasil, o Brasil está muito à frente de muitos países. Nós temos profissionais de voz renomados no mundo inteiro, e a voz ela é uma ciência muito estudada. Físicos estudam voz, físicos ajudam a fazer exercícios para voz, porque é tudo muito fisiológico, né? Vocês já devem ter visto por aí um exercício para a voz, de vibrar os lábios, por exemplo, né? Quer dizer, gente, uma coisa muito engraçada, né? Que uma pessoa pode falar assim, que isso, que bobeira é essa? Que brincadeira de criança vai fazer bem para a voz, não é isso? Ou se não, um estalar a língua. Ou um circular a língua. Esses exercícios estranhos. Pois é, gente, esses exercícios são muito estudados. Muitos profissionais passaram horas fazendo testes em pessoas, teste em vozes, grava a voz, escuta antes, põe software, analisa a frequência, analisa ruído, analisa pitch, analisa coisas muito que vocês nem imaginam. A área da voz é uma área de extremo estudo. Por quê? Porque é uma área que, se a pessoa não tiver conhecimento, ela pode, em vez de ajudar, detonar a voz de uma pessoa. Então, é uma área que exige muito conhecimento e muito estudo. Então, esses exercícios esquisitinhos, todos eles foram totalmente estudados, e eu até hoje faço prova terapêutica no meu paciente. Os exercícios, eles são individuais. Para eu prescrever o exercício, eu tenho que ver qual é melhor para aquela pessoa. Então, por isso que é complicado ficar ensinando exercício para todo mundo. Tem até alguma coisinha básica, mas para lesões de prega vocal, para problemas mais graves, o profissional ele tem que ser especialista em voz. Nem toda fonoaudióloga também sabe atender voz. A grande maioria não gosta muito até de atender voz. Eu sou apaixonada por voz. E, enfim, é uma área muito séria da medicina, uma área que exige muito conhecimento. Interessante. Até, né? Que isso! Top! A Luciana está aqui me mandando um monte de elogios. Beijo, Luciana, no seu coração. Muito obrigado. É isso mesmo, Luciana. Todos os cuidados do mundo com essa ferramenta de trabalho. Tem que cuidar mesmo, né, Aruane? Tem sim, senão o consultório está cheio de professora, elas têm uma demanda vocal muito grande, elas são profissionais da voz, elas têm que fazer aquecimento antes de dar aula, às vezes durante, tem que usar técnica para poder não sobrecarregar a corda vocal, porque tem pesquisas que mostram que o professor é um dos profissionais da voz que mais tem problema nas pregas vocais. Olha aí, muito sério. Interessante. Muito interessante. Estamos falando de alimentos. Chegou aqui para nós um recebido do... Vamos lá, Dedé. Hoje pode brigadeiro Zud. Hoje pode brigadeiro Zud, Dedé. Isso. É minha sobrinha Jennifer, nossa produtora. Eu a chamo carinhosamente de Dedé. É a sobrinha do titio. Nossa, que delícia! Olha que delícia os brigadeiros do Hoje Pode Brigadeiro Zud. A Jennifer vai abrir aqui para vocês. Olha que lindo. Muito obrigado, pessoal do Hoje Pode Brigadeiro Ud. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Mandaram as informações? Você já está na tela. Aí já está na tela aqui, @Hoje Pode Brigadeiro Zud. Segue aí, pessoal. Ó, tem aí para vocês na tela. Agora, seguir agora o Instagram do pessoal.
Tá cheirando A bem. gente também tem o WhatsApp, que é o da Tami, que é o DDD 34 996467696, ou você pode entrar em contato com o Áureo no DDD 34 99239 7088. Pessoal, hoje pode Brigadeiro Zud, delicioso. Super recomendo, muito obrigado aí para esse carinho especial para conosco aqui. Muito, muito obrigado. Mas tá cheirando bem aqui, viu, Aruane? Que delícia. Oi? Wellington, eu posso falar também meu Instagram, né? Para as pessoas acessarem lá. @fonoaruânia. Viu? @fonoaruânia. Pessoal, põe na tela fazendo um favor, Patrícia. Porque eu tenho feito um trabalho para compartilhar conhecimento, então tem um monte de dica lá. Se alguém quiser, tiver alguma pergunta, pode me mandar no direct. Isso, é isso aí. @fonoaruânia, tá? Eu posso ajudar vocês no que eu puder. Pessoal, tá aí, segue ela no Instagram e pode tirar as dúvidas, conversa com ela. Tem dúvida, vai lá. É muito bom, né? A gente ter um lugar que a gente possa estar sempre tendo a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. Tem mais alguma coisa, Jennifer? Ela mandou um texto para a gente estar lendo, que devido a essa pandemia, ela não tem como sair para trabalhar, pois eles têm um bebê muito pequeno, que não pode ficar com os avós que é do grupo de risco, né? E nem na escolinha. Então, diante disso, eles estão fazendo os brigadeiros para adoçar o dia a dia da gente, né? Que delícia. Para ajudar a superar esse período. A bandeja de 4 brigadeiros sai por R$10. A partir de 3 bandejas, eles não cobram a taxa. Que Deus abençoe cada um de nós. Tá aí, pessoal, a partir de 3 bandejinhas vocês vão receber na sua casa. Que delícia, hein? Parabéns. Hoje pode Brigadeiro Zud. Beijo no coração de vocês. Obrigado por esse carinho. Áureo, Deus abençoe você, sua esposa, essa família linda. Beijão. É muito bom, né, a gente ter o carinho dessa turma toda. Claro. A gente estava falando aí de artistas, né? Muita gente fala sobre o caso do cantor específico aqui que a gente o conhece há muitos anos, tão famoso, né? Zezé de Camargo, né? Que teve um problema muito grave, que mudou a tonalidade vocal dele, mudou o timbre de voz dele, né, Aruane? Então, o Zezé de Camargo, na verdade, o Wellington, o que aconteceu com ele é que ele teve um cisto, um pólipo na corda vocal, e Sim. Ele foi num grande otorrino lá de São Paulo, que foi meu professor, e meu professor falou para ele assim, Dr. Paulo Pontes, é a sumidade antiga de voz. Falou, Zezé, eu não vou te operar, você precisa fazer fono para o resto da sua vida, você precisa cuidar da sua voz, parar de beber enquanto faz show, não ficar falando tanto depois do show. E ele resistiu a isso e encontrou um outro profissional de São Paulo, que na época estava usando umas técnicas muito estranhas, e ele operou o Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo teve uma sinéquia na corda vocal. O problema do Zezé de Camargo foi uma cirurgia mal sucedida, entendeu? Eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar com esse médico, que até meio que sumiu do mercado, porque ele fez uma cirurgia de um paciente meu aqui, Uberlândia, que a corda vocal se estragou para sempre. Hoje em dia, os otorrinos, os vocologistas, eles sempre pedem para fazer fonoterapia antes, cirurgia em último caso. Por quê? Porque se sabe que mexer numa prega vocal é algo muito sério. Ela é mucosa. Então, ela pode dar uma má cicatrização. Entendeu? Obrigada. Abre para mim. Uma má cicatrização. Entendeu? E aí é por isso que a gente não tem que tomar cuidado. Foi isso que aconteceu com o Zezé, entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no ano passado, em um evento aqui no Parque das Exposições. Era um evento fechado, eu e o pessoal da mídia, né, alguma parte do pessoal da comunicação, estivemos com ele lá no evento fechado, e a gente percebe que ele evita falar, viu? Hoje ele tem evitado a comunicação. Hoje, coitado, a voz dele acabou, entendeu? Ele canta com muita dificuldade. O Luciano, que fazia a segunda voz, é o que salva a dupla hoje. Ele faz, se a gente for perceber, ele faz a primeira voz hoje, né? Agora mudou. Agora o Luciano faz a primeira e faz a segunda.
A voz dele era baixinha, né? Hoje a dele tá sobressaindo a do Zezé. Ela perdeu potência. Aí o Luciano, ele teve que fazer trabalho, ele foi se cuidar para poder assumir a primeira voz, entendeu? Gracinha. É um menino muito, diria, muito educado. É interessante essa questão dos cuidados, do bom profissional, que a gente percebe até mesmo durante essas lives, nesse tempo de pandemia, que é o uso que você estava citando agora, né? É a questão do uso do álcool, né? O quanto os cantores hoje têm utilizado do álcool durante os momentos de tocar, de cantar, e deixado um pouco a saúde de lado, e esse preço ele vem depois, né, Luane? Mas, Wellington, eu vou te contar um segredo. Tem muito cantor que põe água na cerveja, na garrafa de cerveja, viu? Né? Só para falar que tá bebendo? Ganha propaganda da cerveja, entendeu? Top! Já tive muito paciente assim. Ganha propaganda da cerveja, mas põe água lá. Pelo contrário, os cantores de alta performance cada vez estão se cuidando mais. Que bom! Entendeu? Porque eles estão perdendo a voz e cancelando o show. Isso é dinheiro que é perdido. Você imagina o transtorno que é cancelar um show, não é verdade? Com certeza. Com certeza. É porque assusta. A gente vê nas lives, né, o chazinho verde. Eu vou tomar chá verde, né? Agora não, mas os mais jovens... né? Os mais jovens estão diferentes, por incrível que pareça. Que bom, porque isso é muito preocupante. A carreira, ela não fica só durante uns 5, 10 anos, não. E depois isso vem, né? Isso na igreja, a gente fala também para o pessoal da igreja, ter os cuidados necessários, alongamentos, fazer um aquecimento vocal, porque acho que todo mundo tem que ter, independente se canta na igreja católica, evangélica, se canta no meio secular, tem que ter os cuidados necessários com a voz. Isso é muito importante. Aproveitando, Aruane, mandar um abraço aqui para a Dani. Hoje ela estaria conosco. Eu fiquei muito preocupado porque a gente chamou e ela não respondia. Liguei para ela, não atendeu. E ela está com um problema de saúde em casa, a sogra dela, né? Dani, estamos juntos. Beijo no seu coração. Beijo, Dani. Voz maravilhosa. Nós chamamos, estamos juntos e em oração por vocês aí, tá? Amém. Família linda, que a gente tem um carinho muito grande por você. Conheço a Dani há uns 20 anos. Um carinho especial. Já tive a oportunidade de dar palestras, ela ir cantar na minha igreja, também tem um relacionamento com ela, uma graça, uma voz maravilhosa. E muito interessante essa questão do cuidado que ela tem com a profissão dela, acho muito bonito. E sempre teve, né, uma extensão vocal maravilhosa. Mas pegando o gancho do cantor gospel, o que acontece é que as pesquisas mostram que os cantores as pessoas que cantam na igreja são os cantores que mais sofrem. Por quê? Como eles não são encarados como profissionais, eles são encarados como pessoas que têm vozes maravilhosas, que estão servindo a Deus. Às vezes eles são muito sobrecarregados. Então a gente vê muito no consultório pessoas que têm problema na voz, nódulos, a maioria nódulos vocais, porque cantam muito. E aí, canta no coral da igreja, sabe? Coral, se o coral às vezes canta numa voz que não é a dele, porque não tem voz, não tem muita voz, e isso sobrecarrega muito. Então, a gente tem muitos casos de cantores da igreja que têm problemas na corda vocal. Com certeza. Me lembro de estar no hotel onde a Aline foi falar a respeito da carreira dela, né? Aline Barros. E ela falou sobre isso. Ela perdeu a voz, né? A Aline Barros ficou totalmente sem voz. Ela contou isso para mim, para todos que estávamos ali, umas 20 pessoas. E ela deu esse relato. Falou, gente, eu perdi totalmente a minha voz de não falar nada. E o médico falou para mim que eu voltaria a cantar depois de 6 meses. Pois é. Né? Com certeza ela teve que fazer tratamento com fono para poder se organizar. Todo mundo que canta muito, uma hora ou outra, de vez em quando, por isso que tem que ser um trabalho de resistência. Tem que ter cuidado. Então, tem alguma dica, Aruane, que você queira dar para os nossos seguidores? Ou seja, de alimentação? Aproveitar aqui, o pessoal estava falando sobre
chegou aqui para mim uma pergunta sobre telemarketing, né? Essa questão de trabalhar no ar-condicionado com a voz e depois sair, principalmente agora no tempo de calor, né? O que fazer? Hidratar, né? Aquela dica que eu dei no começo da live, né? Hidratar tanto tópico quanto oral. Tomar muita água e tentar evitar um pouco esse choque térmico. Em vez de sair rapidamente, segura um pouquinho na porta para dar uma diminuída na temperatura, ou aumentada, para sair para fora, assim, entendeu? Para não dar um choque térmico muito grande. Outra coisa, fazer exercício para fortalecer a prega vocal. Hoje em dia, o telemarketing, as empresas são obrigadas a ter fonoaudiólogos, então os fonoaudiólogos orientam esses profissionais, ou pelo menos a maioria tinha, né, fonoaudiólogos para poder orientar esses profissionais do telemarketing, porque eles ficam muito sobrecarregados. Muito bom. Pessoal de casa que não mandou perguntas, depois você quer fazer perguntas para ela, às vezes se sentiu, né, tímido, vou deixar novamente o Instagram. Aruânia, fala novamente seu Insta, pessoal entrar em contato ali pelo direct, o Patrick já deixou na tela de novo. Isso, Top. Esse menino é top de linha. Obrigada. É isso aí, as pessoas já estão acessando, já estão me seguindo, ó. Isso aí, aí eu vou orientando e tenho muitos vídeos de orientação e qualquer pergunta eu respondo também por lá, tá bom? Não, pessoal, é interessante vocês tirar. Chegou um outro recebido, Jennifer, por gentileza. Aruana, você queira deixar mais alguma dica, alguma palavra para o pessoal, às vezes, está em casa, está com algum problema vocal, está com a dificuldade vocal, né? Tem um na família que está sofrendo, né? Principalmente aí as mães com os adolescentes nessa transformação toda que a gente sabe que é uma mudança de voz, né? Olha, no Brasil, a gente tinha, eu vou até falar no passado, a gente tinha uma cultura que ter voz rouca é sexy e bonito. Então, eu quero contar para vocês que voz rouca não é normal. Ele é rouco, ele nasceu assim. Ele nasceu assim, então ele já nasceu com um problema na corda vocal, então tem que ser investigado. Rouquidão mais do que 15 dias, sem estar gripado, ou sem ter feito abuso vocal, tem que ir ao médico, porque é o primeiro sintoma de câncer de laringe, pode ser. Nós somos o segundo do mundo em câncer de laringe por causa do fumo. Perdemos apenas para a Tailândia. Meu Deus. Olha só que dado, muito ruim. Perdemos apenas para a Tailândia. Então, rouquidão mais do que 15 dias não é normal. Não é normal. Tem que procurar ajuda. Hoje em dia a gente tem canais em tudo que é lugar, né? Em YouTube, em Instagram, em Facebook. Dificilmente uma pessoa não fica sem um encaminhamento ou uma orientação. Então, rouquidão não é normal. Dificuldade para engolir não é normal. Se eu estou com alguma dificuldade para engolir algum alimento, eu preciso procurar ajuda urgente. O câncer de laringe, de esôfago, ele tem aumentado muito e a dificuldade de engolir também é um dos primeiros sintomas. Fora isso, claro que eu posso estar rouco e ter um nódulo na prega vocal, não precisa ser necessariamente câncer, mas o interessante é procurar um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. O otorrinolaringologista ele é responsável em fazer o exame na laringe, um exame que chama videolaringoscopia, é um exame super simples, os convênios todos pagam, o SUS também faz, para poder ver o que está acontecendo naquela prega vocal. A partir daí, vai se dar a conduta, e aí, geralmente, a conduta é fonoterapia, tá? Fora essas questões, que é como a pessoa tem que proceder quando ela está com uma rouquidão importante, né? Manter esses cuidados, tentar não... Se usa muito a voz, usa um pouco, descansa. Usa mais um pouco, descansa. Não dá para eu ser um vendedor ou um palestrante, e aí no intervalo que eu tenho para descansar, eu fico no celular falando alto o tempo todo. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Eu uso muito a voz profissionalmente, eu tenho que ter momentos de silêncio para poder fazer um repouso vocal. Fora isso, fazer exercícios
que, como eu disse, a prescrição é individual, né? Mas o repouso vocal é um exercício que é muito importante para ajudar no desgaste da voz. Agora, se a rouquidão vier frequentemente, aí precisa fazer um ajuste vocal, tá? E dormir bem, né? Dormir bem é bom, dormir bem, né? Dormir bem, ter descanso, dormir faz muito mal, dormir mal faz muito para a voz. Dormir, se alimentar bem, falar baixo, não gritar. O grito o ar passa 80 km por hora pelas cordas vocais. O grito é um abuso vocal, o mais importante. Crianças em torno de 6 anos de idade, 7 anos, têm muito nódulos vocais, porque vão para a escola e a competição sonora é muito grande. Então, é a fase que mais nódulos tem na criança. Então, gritar é péssimo para a voz. Falar alto é péssimo para a voz. Eu, particularmente, acho que é muito também desagradável ficar do lado de uma pessoa que fala muito alto, né? Então, fica a dica, né? Fala alto, grita. Isso aí já é uma coisa que tem que ser eliminado, porque traz muito problema para a voz. Vamos cuidar, pessoal. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço pessoal do Mega Burger, fica no bairro Planalto. Pega o endereço para nós, por gentileza, Patrick. Rua Jorge Cauí, 962. Rua Jorge Cauí, 962, está para vocês aí. Mega Burger, do meu amigo Áureo, toda a equipe. Um abraço para vocês. Olha aqui. Olha que maldade. Meu amigo Áureo, pessoal do Mega Burger, um abraço para vocês. Obrigado, carinho. Não, vou te falar, viu? Que pessoal maravilhoso. Mega Burger, pessoal, Rua da Secretária, esquina com a Jorge Cauí. Então, é Jorge Cauí, esquina com a Secretária. Número 962. 962, bairro Planalto, Mega Burger. Delicioso, pessoal. Confere, porque eu falo, eu provei, eu posso garantir. Eu vou comer agora que eu tô com fome. Ó, Patrícia. Oh, meu Deus do céu. Aruane, te agradeço demais por aceitar o nosso convite, estar conosco falando de um tema que eu acho assim tão importante. Agradeço a todos os nossos seguidores, tanto na página da Uberlândia, página Fala Sil, no canal do YouTube, tem gente assistindo. Brigadu, essa live vai continuar nas páginas e também no nosso canal, o pessoal vai estar assistindo lá o vídeo. E se você quiser deixar alguma consideração, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre quis fazer uma live falando sobre a voz, porque é a minha ferramenta de trabalho, amo o que eu faço com carinho, gosto, cuido da minha voz, tento dar o meu melhor nesse sentido, né? E acho que é muito interessante em relação a todos aqueles que também fazem uso da voz e às vezes não têm essas dicas de cuidado, né? Eu que agradeço. Para mim é muito importante falar sobre voz. Eu amo trabalhar com voz. Eu já tenho 25 anos aí de experiência e minha missão de vida é reabilitar a voz. Tantas pessoas que perderam a voz. É uma coisa, não sei se a gente tem tempo, mas o câncer na tireoide, quando a gente tem que tirar a tireoide, às vezes acontece a lesão da musculatura do trigêmeo e as pessoas ficam com paralisia de prega vocal. E é um trabalho que eu tenho muita gratidão de fazer, porque dá resultado muito bom. Então, as pessoas chegam no consultório sem voz, fragilizadas por estarem com câncer de tireoide, e aí a gente reabilita em pouco tempo, e isso ajuda a pessoa na autoestima, ajuda a pessoa a ser mais feliz. Então, esse foi um exemplo de tantos outros, de situações muito importantes que me trazem muita gratidão e me fazem ser muito feliz sendo especialista em voz. Você falou em tempo, o tempo é todo seu, pode falar à vontade, as considerações são suas. Tá? Essa é uma área muito importante, então, assim, pessoas que tiveram problemas no câncer de tireoide, que estão sem voz, eu queria dizer, os médicos hoje, os médicos de cabeça e pescoço, eles já indicam para fono direto, porque eles já sabem do resultado. Ainda mais aqui em Uberlândia, que temos médicos muito competentes de cabeça e pescoço. Muito mesmo, médicos diferenciados. Então, essas pessoas, elas ficam muito fragilizadas, mas o resultado é 100%, elas voltam a ter vozes normais. E é muita gratidão. Se você conhece alguém aí que passou por isso, pode dizer para ela que
pode dar uma palavra de ânimo, porque a maioria dos problemas de corda vocal, de voz, tem solução. Ok? Muito bom, muito bom. Você atende aonde? Passa o endereço pessoal em Uberlândia, às vezes de fora de Uberlândia. Na Avenida Rio Branco. Desculpa. Eu atendo na Avenida Rio Branco 677, é no centro, quase perto da Coronel Antônio Alves. É a COF, Clínica de Odontologia e Fonoaudiologia. Eu estou lá já há quase 28 anos com os meus sócios dentistas, um lugar muito aconchegante, de muita paz, onde eu consigo desenvolver um trabalho muito, muito gostoso. E fora isso, eu atendo na prefeitura também, no programa de fissura, lá onde atendi o filhinho do Eduardo, que é um trabalho que me gratifica muito também. Isso aí, esse endereço mesmo. Lá na minha página do Instagram tem o endereço direitinho, no Facebook também, Aruânia Lopes. Pode procurar ela no Facebook, viu, pessoal? No Instagram, segue ela lá, tira suas dúvidas, entre em contato com ela via direct, pode ir direto na clínica também, ou ligar na clínica, fazer o contato. É muito interessante você procurar uma ajuda, é interessante você ter aí um controle sobre a sua voz, fazendo todo acompanhamento, tá bom? Aruane, mais uma vez, obrigado. Ficou alguma pergunta que eu não respondi? Por favor, você passa. Que isso? Teve algum aí, Patrick? Não. Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Uma pergunta sua, você que é um profissional da voz já há tanto tempo. Por mim, tudo show de bola. Te parabenizo aí pelo carinho, imagina. Amo a profissão, cuido da minha voz e essa era uma vontade que eu tinha de falar. E depois a gente pode voltar a falar sobre a voz, marcar um dia com a Dani aí, que é profissional também. Claro, eu estou à disposição. Esperar ela passar por esse momento. Eu agradeço. Esperar ela passar por esse momento aí, né? E logo, logo vai dar tudo certo e a gente falarmos de novo sobre a voz com a profissional da voz também. Eu da locução e ela do canto. Vamos ter tempo. É isso aí, estou à disposição. Tem muito assunto. Hoje a gente falou geralzão, né? Mas, tem muito nicho aí, tem muito assunto específico. Depois dá para a gente destrinchar bastante. Agradeço, viu? Mais uma vez, boa noite, muito obrigado, Aruane. Se você quiser aguardar aí off, a gente trocar alguma ideia, tranquilo. Deus abençoe a todos, boa noite a todos, pessoal. Obrigado, pessoal do Falacil, pessoal do Alô Uberlândia, do canal do YouTube. O link vai estar à disposição depois para vocês compartilharem os vídeos. Vamos juntos. Na próxima semana, sabadão, dia 10, estaremos de volta ao vivo para vocês na nossa live, esse bate-papo super legal. Beijo no coração de todos. Até sábado.